Diagnóstico feito, o drama do início do tratamento. Câncer de mama e a polêmica da cirurgia preventiva. Acompanhe. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender com essa lei é esse acesso dos pacientes. O acesso realmente ele deve ser um acesso muito rápido. Basicamente, se eu fizer uma pergunta aqui, quem tiver algum familiar com neoplasia na família, não vai esperar 5 dias para ir a um médico. Não precisa nem responder, nem 5 dias, nem... Acho que se tiver consulta hoje, a pessoa vai. Então, no SUS, colocou esse prazo de 60 dias a partir do diagnóstico da biópsia. Com a biópsia, é importantíssimo que o paciente consiga isso. Esse é o primeiro passo, a primeira luta que o paciente tem no Sistema Único de Saúde. Nosso sistema é um sistema, eu acho que ele é de referência para o mundo inteiro, mas não funciona como tal. Então, é importante o paciente chegar em tempo adequado. Isso, em primeiro lugar, para o paciente. O paciente tem que chegar com um diagnóstico mais precoce. E, à medida que o paciente demora a chegar no atendimento, às vezes o estadiamento dele até muda. O que é estadiamento? Ele começou com a doença não tão avançada, mas quando ele chega para o tratamento, até mesmo os exames que ele já fez há 90, 100 dias, os exames já não servem mais. Então, a gente tem que começar tudo novamente. Então, é de extrema importância que essa lei seja cumprida. A lei ela serviu, se não para regularizar do dia para a noite uma situação, mas para induzir, né, todos os poderes a realmente não medirem esforços para regularizar essa questão. A gente tem, por exemplo, uma mudança na Política Nacional de Atenção Oncológica. Foi revisado num momento aí entre o relatório do TCU e a lei dos 60 dias. A gente teve o projeto de expansão da radioterapia, um projeto muito interessante, né, que contempla aí aquisição de vários equipamentos de radioterapia, de aceleradores lineares. Foram adquiridos recentemente 80 equipamentos. O Siscam, né, com todas as suas falhas, né, a gente reconhece, tem aí o desafio de conseguir pelo menos mais registros epidemiológicos, pelo menos no módulo específico que foi criado para ele, conseguir monitorar a questão do início do tratamento, principalmente o prazo do início do tratamento. Né? Esse Siscam, mas ele aglutina o Siscolo e o Sismama, que eram sistemas relacionados ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero, e ainda faltam aí módulos para outros tipos de cânceres. A gente precisa, talvez acelerar um pouco esse processo. Tem uma questão que também não foi abordada por essa lei e talvez pudesse ser aprimorada, é o segundo, terceiro, quarto, ou seja, o segmento do tratamento. A lei fala só do início do primeiro tratamento. Se a pessoa faz a cirurgia, tudo bem, 60 dias, depois precisa fazer uma rádio, e aí, que prazo que vai ser dado? A gente fala muito do início do tratamento a partir do diagnóstico, só que pouca coisa tem sido feita em relação ao diagnóstico. Né, ao tempo entre sintomas e o diagnóstico. Veja, a gente está falando do diagnóstico, e diagnóstico é o que salva vidas. Pesquisa no relatório do TCU apresenta que 60% dos diagnósticos eles são tardios. Então não adianta, a gente estar diagnosticando tarde. Diagnosticar tarde exige uma complexidade maior de tratamentos, um custo maior no tratamento, e a gente está deixando assim, um pouco à margem a questão do diagnóstico precoce, que pode salvar vidas e reduzir custo para o sistema. Há uma discussão, doutora Mayra, não sei se no Brasil já chegou, de que está havendo um aumento da mastectomia, a senhora é mastologista, em casos unilaterais, tá? A mastectomia unilateral, ou seja, a retirada não só da mama contaminada, mas das duas mamas mesmo a não contaminada. Eu queria saber se isso está acontecendo no Brasil. Quais são as recomendações médicas? Isso é conveniente, não é conveniente? A paciente teve câncer numa mama, aí ela aproveita e já tira as duas. Que esse aproveita, eu boto com 3 aspas. Isso é uma coisa que cientificamente não está comprovado que melhora a sobrevida do paciente, que impacta na mortalidade. Os casos que a gente poderia considerar isso é se a paciente tiver uma história familiar comprovadamente com a testagem genética BRCA1 e BRCA2. Aí o médico estaria apto. Se está acontecendo no Brasil, infelizmente está.
Infelizmente está. Se existe um entendimento entre os médicos de que a partir dos 40 anos é necessário que se faça um rastreamento de câncer nas populações do Brasil, principalmente nas mais carentes que dependem do SUS, por que o Ministério, a pretexto de que está estabelecendo regras financeiras, mas são regras de restrição a um direito. O direito é amplo. E passa a exigir que o pagamento dessas mamografias bilaterais em pessoas que têm menos de 50 anos só se faça se já tiver uma recomendação diagnóstica do médico, quando deveria ser uma política de saúde. Porque para eu fazer um rastreamento, eu preciso garantir biópsia, eu preciso garantir tratamento. Não adianta eu fazer rastreamento e pôr essa paciente numa outra fila para ficar esperando biópsia. Isso é antiético. Para eu fazer rastreamento, eu preciso garantir todas as outras coisas antes. Infelizmente, o Brasil ainda não está nessa etapa. Então, eu não posso dar este avanço, eu não consigo fazer as outras coisas, porque eu só vou deixar aquela mulher com uma dúvida na cabeça dela se ela pode ter câncer ou não. Eu preciso garantir biópsia e tratamento para todo mundo que hoje já tem diagnóstico. Depois eu vou ver se eu vou pôr mais pessoas na fila. Então, a gente tem milhões de outras questões que a gente precisa avançar antes de discutir o rastreamento. Os países de primeiro mundo, eles já garantiam as coisas, puderam fazer programas de rastreamento organizados e agora estão vendo que a parte desses programas de rastreamento organizados não tem evidência de que tem queda de mortalidade. Mas, num primeiro momento, eles resolveram o problema do diagnóstico e do tratamento, que é o que a gente tem que fazer agora. Então, não foi uma questão de dinheiro essa portaria, de forma alguma, foi uma questão técnica. A gente optou por ter um sistema descentralizado e a gente tem mais de 5 mil municípios no país, então a gente precisa qualificar a gestão tanto dos municípios e precisa rever o papel dos estados em relação a como apoiar a maioria desses municípios que são pequenos e a gente não vai esperar que vão dar um tratamento integral a qualquer paciente com doença crônica nem oncologia. Se a gente não desenvolver melhor o papel dos estados, sendo capaz de organizar regiões de saúde, onde a gente vai conseguir o tratamento integral desse paciente, a gente vai cair ainda nos erros de gestão que a gente tem tido. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.